Oi, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Deise Saito, eu sou Head de Marketing aqui no Guerin e é um prazer estar aqui com vocês para trazer um pouquinho das novidades do setor de bares e restaurantes, que está sendo tão afetado durante a pandemia. E mais do que isso, eu acho que é trazer as nossas iniciativas, que já estão ajudando bastante o segmento nessa retomada através da tecnologia. Para isso, eu queria dar as boas-vindas aqui também para o Neto, que é um dos fundadores do Guerin e que vai participar desse bate-papo aqui com a gente. Neto, quer falar um oi? Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com todo mundo. Espero que a gente consiga ajudar um pouquinho em relação às tendências, o que está rolando aí de novidades em relação à tecnologia. E vamos começar então, Deise. Antes de mais nada, então, a gente queria começar mostrando um vídeo para vocês que relata bem como o Guerin, junto com a Ambev e a Zitec, estão pensando em você, que é dono de bar e restaurante, e que está sendo tão impactado por essa pandemia e precisa de toda a ajuda possível. Então, vamos rodar aqui e a gente fala em seguida. Sabemos das dificuldades que esse novo vírus trouxe para a sociedade. Tivemos que aprender a viver longe de quem a gente mais ama e deixar de fazer as coisas que mais gostamos. E a gente também sabe dos desafios que o seu negócio tem enfrentado. Mas a reabertura vai começar. Agora, prevenção é prioridade. Por isso, a Ambev vai mais uma vez estar ao seu lado nesse momento. Fechamos uma parceria inovadora com o aplicativo Guerin, solução tecnológica para os bares e restaurantes poderem oferecer a melhor experiência possível ao seu cliente. Com a gestão de reserva, você pode oferecer esse serviço aos seus clientes e ainda organizar em uma única plataforma todas as reservas feitas por e-mail, telefone ou redes sociais. Você fica sabendo com antecipação o movimento do seu negócio e pode criar soluções para melhorar o seu fluxo de clientes todos os dias. Com o gerenciamento da fila de espera, seu cliente pode, diretamente de sua casa, entrar na fila de seu estabelecimento preferido, acompanhar o andamento remotamente e, com a conexão via Waze, será avisado do momento exato de sair de casa e ter a sua mesa disponível. Assim, você pode oferecer mais conforto e segurança aos seus consumidores e evitar aglomerações. O menu digital permite que você digitalize o seu cardápio e que seus clientes possam consultá-lo, fazer os pedidos para a cozinha e pagar a conta diretamente de seu celular, evitando os riscos com o cardápio físico. Além disso, você poderá criar promoções personalizadas em tempo real para o seu consumidor. Acesse o link ou entre em contato e seja um parceiro Guerin. Voltar a nos reunir será uma experiência totalmente nova e tão gostosa como sempre foi. Como tomar aquela cerveja gelada com quem a gente mais gosta. Eu acho esse vídeo muito legal. O vídeo deixa claro, né, o nosso compromisso com o mercado. E essa parceria, eu acho que ela só acrescenta e agiliza ainda mais todas as iniciativas, né? Aproveitando até o gancho, Neto, eu acho que seria legal se a gente falasse um pouquinho, então, sobre as soluções que o Guerin está trazendo para ajudar os estabelecimentos nesse momento. Claro. Bom, então, como o vídeo mostra, o nosso intuito aí, junto com a Ambev, é a gente conseguir acrescentar o máximo para o mercado. A gente hoje se baseia em 4 soluções principais. Então, a gente tem a fila de espera, tanto a parte da gestão física quanto a parte da gestão remota. A gente tem a parte da reserva, a gente tem o cardápio digital via QR Code com integração e sem integração. Então, no caso, com a integração, nós estamos integrados com os PDVs do estabelecimento, então o cliente consegue se autoatender e, após o autoatendimento, ele consegue finalizar a conta. E para os estabelecimentos que ainda não têm PDVs que a gente consegue conversar, a gente trabalha com o cardápio sem integração, onde o cliente final ele consegue escanear o QR Code e fazer essa leitura do cardápio. E, por fim, a gente lançou recentemente um delivery próprio, onde o foco é ajudar o estabelecimento a gerir a demanda que vem dos próprios clientes. Então, nesse momento, a gente quer ser um canal a mais para ajudá-los. E aí, acredito que no nosso papo a gente vai entrar um pouquinho mais em cada um desses produtos.
mas, em geral, a gente quer ser uma plataforma completa e estar presente na experiência do consumidor final e também na gestão do estabelecimento, desde o momento que a pessoa pensou em comer fora de casa até o momento que ela vai pagar a conta ou até o momento que ela pedir a refeição em casa. Hoje a gente apresenta uma solução mais completa, né, Neto? Isso é muito bacana. Eu acho que hoje em dia também muitas empresas falam sobre usar tecnologia na operação. Mas acho que agora dá para a gente entrar mais sobre todas as soluções e dizer quais são as grandes vantagens, então, que as soluções do Guerri entregam. E aí acho que a gente consegue entrar em cada uma e contar um pouquinho mais sobre tudo. Legal. Sobre a fila de espera, foi o produto inovador do Guerri, então a gente entrou no mercado trabalhando com a fila de espera. Então a gente até inicialmente trabalhou durante seis meses em um único estabelecimento para aprender um pouquinho, ver quais que eram os nossos problemas, entender o mercado, acertar a parte de tecnologia. Então a gente iniciou pela fila de espera, onde a gente faz tanto a gestão da fila física, através de SMS, do nosso aplicativo B2C, onde o foco é dar uma maior transparência para o cliente final em relação à sua posição de fila, atualizar esse cliente conforme a fila for andando. A gente tem um machine learning também, onde a gente consegue mostrar para ele o tempo estimado, então conforme a fila anda, esse tempo ele se recalcula. A gente tem uma plataforma de gerenciamento para hostess, onde ela consegue fazer toda essa gestão de forma com que ela tenha dados de tudo que rola na fila dela. Então, quanto tempo está demorando para rodar uma mesa de uma ou duas pessoas, quantas pessoas estão sentando. Então, tem toda uma questão de profissionalização dessa fila. E a gente tem uma tecnologia de fila remota, onde a gente levantou essa bandeira aí em cenário nacional, onde é permitir com que o cliente final veja como está a fila do estabelecimento e, através do nosso aplicativo ou do nosso website, ele consiga acessar essa fila de forma remota. Então, ele entra nessa fila da casa dele, por exemplo, ele acompanha essa posição em tempo real. A gente tem até uma integração com o Waze, onde a gente consegue mostrar quanto tempo ele demora para se locomover até o estabelecimento, e o intuito é que ele chegue próximo da vez dele de sentar. Então, eu usei de exemplo casa, mas a gente tem N soluções, desde trabalho até quando você está no shopping, estabelecimentos de shopping. É uma funcionalidade que vem sendo cada vez mais utilizada e a gente acredita muito. Tem casas que hoje mais de 30%, 40% da fila já é feita através da fila remota. E, em geral, com a fila de espera, o que a gente quer é dar mais transparência, comodidade para o cliente final e para o estabelecimento diminuir a taxa de desistência. Taxa de desistência significa pessoas que estão deixando de ir embora. Se você fizer, às vezes, o ticket médio por pessoa ou o ticket médio da casa, é receita que está deixando de sair, então acaba impactando totalmente no faturamento e na última linha dos bares e restaurantes. Então, em fila, esse é o nosso principal objetivo e é o que a gente vem buscando cada vez mais. Legal. Até falando um pouquinho do que eu ando conversando com os parceiros, né, com os bares e com os restaurantes também, como isso tem feito a diferença, né? Porque como está mais restrito, seguindo toda a segurança e eles vêm acompanhando quantas pessoas eles podem receber e tudo mais, tem uns horários e uns dias que eles recebem mais pessoas. E eu acho que a reserva, ela ajuda bastante a você saber quantas pessoas você já vai receber ali naquele momento. Evita a aglomeração ali na frente do lugar, evita as filas ali, e isso traz até mais segurança, né? Então, quando a gente até fala de comunicação, isso traz mais segurança para os clientes também voltarem, terem essa retomada e voltarem a ir a frequentar os bares e os restaurantes também. Com certeza. Quando a gente fala de reserva, acho que a pandemia ela acabou evoluindo muito essa questão cultural do próprio brasileiro. Então, se a gente pega outros mercados, Europa, Estados Unidos, etc., tem players dominantes
no setor reserva, então as pessoas são muito acostumadas a sair fazendo uma reserva, e no Brasil as pessoas fazem muito pouco. Então, esse cenário da pandemia, acho que pelas pessoas terem o medo de não conseguir ter a mesa, uma vez que existe aquela restrição também pelos salões estarem reduzidos, essa reserva ela tem tido um crescimento assim gigantesco. Então, a reserva é uma outra frente que a gente vem ajudando bastante os estabelecimentos. A gente permite com que o usuário final efetue a reserva também das nossas plataformas B2C, também do site dele, do site do estabelecimento, das redes sociais do estabelecimento. A gente possui uma plataforma de gestão para ele consolidar todas essas reservas. Então, pensando no cenário reserva, as principais premissas que a gente se baseia é a questão de levar fluxo para ele nesse momento onde ele precisa cada vez mais de receita, ter casa lotada e etc., ao mesmo tempo tentar diminuir o no-show, uma vez que o brasileiro ele tem o costume de reservar e caso ele não vá, ele não comunique o restaurante, o no-show acaba afetando o estabelecimento. Então, através de um sistema de gestão, de SMS, e-mail, a gente tem confirmação e etc., fazer com que esse usuário mude um pouco o pensamento dele em relação ao no-show e, dessa forma, ajudar o restaurante nessas duas frentes, fila e reserva. Então, o cliente pensou em sair, a gente ajudar esse cliente a definir o estabelecimento que ele quer ir. Se o estabelecimento tiver com fila, levar esse cliente através de uma fila remota. Caso o estabelecimento não esteja com fila, levar esse cliente através de uma reserva. Caso ele vá até o estabelecimento, ele pode também passar pelas nossas plataformas que a gente oferece para o B2B. Ah, legal. Eu hoje, né, à frente aí da área do marketing, como um desafio, a gente vê como comunicar tudo isso. Na verdade, nesse cenário de retomada, é um cenário totalmente novo para todo mundo e a gente vem se adaptando, acabou surgindo um desafio nosso também de como a gente pode fazer a diferença nesse momento, ajudando os bares e os restaurantes que são nossos parceiros. E até contando um pouquinho das nossas iniciativas, a gente vem explorando muito a nossa estratégia de comunicação. Então, a gente vem trabalhando em conjunto com eles, as informações de reabertura, às vezes tem algum horário novo, algum dia que eles abriram, ou alguma unidade diferente. A gente vem trabalhando o prato carro-chefe, que é muito legal, que além de poder divulgar o restaurante, né, a gente mostra uma imagem ali, então, você gosta de massa, de repente não conhecer aquele restaurante, passa a conhecer, então é uma outra forma de divulgação, e até a gente vem falando bastante também em promoção, de repente que a gente consegue fazer, para que nesses dias que eles têm menos procura, menos reserva e tudo mais, que a gente consiga aí dar um up e dar uma segurada, já que nessa retomada a gente precisa aí ajudá-los a voltar para a economia, a voltar a girar, e mostrar que eles estão seguindo todos os protocolos e passar mais segurança para as pessoas. Então, acho que a gente vem trabalhando muito aí com toda essa tecnologia que a gente vem entregando, mas na forma de comunicação e parceria com eles, e vem sendo muito positivo e muito importante para a gente. Com certeza, e até como você comentou, Deise, é super importante ter essa questão de horário de funcionamento atualizado, uma vez que as pessoas estão visando muito as regulamentações, então às vezes casas abrem, casas fecham, então isso acaba influenciando muito na decisão do usuário final. Como você falou, essas campanhas de marketing, onde essa junção com a Ambev nos possibilitou conseguir agregar ainda mais para o estabelecimento, nos possibilitou a ter mais canais para contribuir, para levar esse fluxo, também tem ajudado bastante. Nós temos casas que até você mesmo que está liderando esse trabalho, onde a gente faz diversas ações e a gente vê o resultado, o que isso aumenta em fila, o que isso aumenta em reserva. Então, essa frente de marketing é uma frente que até então os bares e restaurantes eles não
são craques, uma vez que não é o business principal deles. Então, a gente vem também com essa expertise de marketing digital do Gary, mais essa expertise Ambev que contribuem para a gente trabalhar ao máximo para levar fluxo para eles. Acho que é isso, né? E acho que é legal também a gente entrar um pouquinho agora dos nossos produtos de cardápio digital para também a gente explorar essa questão do marketing, o quanto os dados de cardápio, os dados de delivery também podem contribuir para aumentar não só fluxo, mas também aumentar ticket médio, aumentar receita e etc. Então, vou entrar um pouquinho no cardápio digital. Então, a gente falou de fila, reserva, até a gente pode voltar um pouquinho nessas frentes no final. O cardápio digital, então, é a gente permitir com que o cliente final ele consiga se autoatender. Então, uma vez que o cliente se autoatende, a gente contribui total para a eficiência operacional da casa. Então, eficiência operacional, uma vez você consegue diminuir o número de garçons atendendo, a gente contribui para a diminuição de custo, uma vez que o mesmo garçom ele tem a possibilidade de atender mais mesas ao mesmo tempo. Então, a gente passa a fazer o papel do tomador de pedido, a gente pode dizer assim. Então, o simples fato de tomar o pedido, o cliente consegue fazer através da nossa plataforma. E aí o garçom ele se torna uma espécie de gerente de praça. Então, ele consegue fazer uma introdução legal, ele consegue fazer um atendimento diferenciado, tirar dúvidas do cliente, fazer uma conclusão mais eficaz. Então, o mesmo garçom que ele tinha um potencial de atender 7, 8 mesas, que é mais ou menos a média que a gente tinha em relação aos nossos clientes, esse mesmo garçom ele passa a ter um potencial de atender de 12 a 15 mesas. Um garçom que demoraria cerca de 10 minutos para atender as 7 mesas, agora essas 7 mesas podem estar pedindo ao mesmo tempo. Então, a gente ganha bastante em eficiência operacional, a gente ganha em relação ao aumento de venda, aumento de ticket médio. Então, através de imagens, através de promoções, através de harmonizações, que é uma coisa muito legal, e até a gente ajuda o estabelecimento a fazer isso. Harmonizações ao cliente pedir uma entrada, a gente oferecer um prato principal, o cliente pedir uma determinada sobremesa, a gente oferecer um café. Então, tem diversas formas da gente fazer com que o cliente consuma mais, além do fator que muitas vezes o consumidor final ele vai no estabelecimento disposto a gastar X reais, ele acaba gastando um pouco menos pela não excelência de atendimento. Então, uma vez que o fato de pedir está na mão dele, ele tende a consumir muito mais e muitas vezes ele acaba até fazendo esse consumo por impulso, mas que acaba sendo favorável também para o estabelecimento e, ao mesmo tempo, ele acaba se desfrutando também daquele item que ele acabou pedindo. Então, o cardápio digital é um produto que a gente acredita muito. A gente enxergava que existia essa questão cultural também, se tratando de QR Code, onde as pessoas iriam passar a fazer o pedido do próprio celular, ao invés de fazer esse pedido para o garçom. E a pandemia nos ajudou muito em relação a isso, uma vez que as pessoas não querem mais compartilhar um cardápio físico ou compartilhar, ficar pedindo para garçons a todo momento, por mais que eles estejam dentro das regulamentações dos governos, máscara e etc. Então, acredito que o cardápio digital, em alguns estabelecimentos, ele já está totalmente dentro do perfil da casa e alguns estabelecimentos ele ainda vai, aos poucos, acabar se adentrando. No entanto, todo mundo vai acabar utilizando, pelo menos é isso que a gente espera, uma vez que se trata de uma tecnologia que ajuda demais, uma vez que fornece dados para o estabelecimento super relevantes em relação ao consumo, em relação ao perfil do cliente final, e uma vez que para o cliente final também é uma comodidade, uma praticidade gigante. Então, acredito que o cardápio digital, essas são as premissas que a gente se baseia, além, claro, de para o restaurante ser muito fácil a questão de criação e edição de cardápio. Então, ele não tem que mais ficar imprimindo papel, mandando para a gráfica, vai trocar um item
trocar todo o cardápio, então ele consegue editar no momento que ele quiser, faltou um determinado produto em estoque, ele consegue inativar o produto, voltou, ele ativa. O cardápio dele sempre vai estar atualizado, ele consegue criar categorias, criar produtos, lançar produtos, ver se dá certo, se não dá certo, ele consegue tirar na semana seguinte, consegue ter dados para saber o quanto esse produto deu certo, então acaba tendo inúmeras vantagens e até levando um pouquinho de gancho do cardápio a parte de delivery também, que mais do que nunca se provou fundamental nesse momento de pandemia. Então, o delivery, acho que não tem nem o que a gente discordar o quanto foi relevante para os estabelecimentos, acabou ajudando muitos a se manterem. E o que a gente quer no delivery, nesse momento, é ser ser mais um canal para o estabelecimento. Então, a gente vê que os estabelecimentos eles sofrem com as taxas altas dos marketplaces, e o que a gente quer é ser mais um canal de ajudar ele a gerir o seu próprio delivery, as pessoas que ligam no estabelecimento, as pessoas que entram nas redes sociais, as pessoas que entram em sites de busca, as pessoas que ele manda o WhatsApp. Então, ser uma plataforma que profissionalize esse delivery próprio, ao mesmo tempo que a gente não tenha essas taxas abusivas e que a gente consiga, né, facilitar ao máximo a gestão dele. É muito legal, né? Eu acho que a gente está atuando em várias frentes e tudo isso faz muita diferença, né? E é muito legal participar de toda essa diferença que a gente está fazendo nesse momento. Acho que eu não lembro, pelo menos na história recente, desse segmento sofrer tanto como ele está sofrendo com a pandemia. E ele já começou ali em março, e ainda a gente não sabe direito como vão ser os próximos meses. Muitos ainda acho que dependem bastante da entrega, né? Então o delivery faz muito sentido. E para todos os outros que voltaram, tem todas as nossas outras soluções. Acho que foi um papo muito produtivo. A gente conseguiu mostrar aí todas as nossas soluções, nossas reais vantagens usando a tecnologia a favor do negócio, né, que é sempre a melhor solução. Então, muito obrigada por compartilhar tudo isso, obrigada para todo mundo aí que também ficou e participou aqui com a gente. E quem não segue o Guerin nas redes sociais, por favor, sigam, porque é o canal que a gente está usando para trazer todas as novidades. Então, LinkedIn, Facebook, Instagram, todas as redes, a gente está lá e a gente está com uma comunicação muito bacana. É isso. É isso. E da minha parte de conclusões finais, comentar que a tecnologia ela vem para agregar como um todo. Então, o que a gente quer é diminuir custo, a gente quer aumentar fluxo, ajudar a aumentar vendas, aumentar a satisfação do cliente. Então, o foco nosso é trabalhar para ajudar bares e restaurantes como um todo. Então, a gente está sempre colhendo feedbacks dos nossos clientes de como a gente pode melhorar. Tecnologia cada vez mais tem se mostrado essencial. Então, você hoje tem um bom sistema de PDV, um sistema de gestão de caixa, estoque, etc., coisas que não eram tão utilizadas antes, tão fundamentais antes. Hoje em dia, elas têm se mostrado cada vez mais fundamentais. Você tem uma plataforma de delivery, você está atualizado em mídias sociais, você tem um bom sistema de reserva, de fila. Então, isso cada vez mais é diferencial até em relação aos concorrentes, diferenciais de mercado. E também feliz de fazer parte dessa ajuda que a gente tem dado para os restaurantes. Agradecer a Ambev por estar nos ajudando e proporcionando esse nosso crescimento, esse aprendizado aí em relação ao mercado, e falar que a gente está preparando muita coisa boa, tem muita novidade saindo do forno. Então, nos próximos meses, acredito que a gente vai estar aí falando de novos produtos. E é isso, então. Muito obrigado também, obrigado pela oportunidade, e a gente fica à disposição aí para as perguntas. Eu acho que já tem algumas perguntas, Neto.
Vamos ver se a gente consegue visualizar aqui. Acho que o QR Code vai ficar disponível também, então se alguém ainda tiver alguma pergunta e quiser mandar, pode ficar à vontade. Tá, vamos lá então. Como garanto que a reserva não seja cancelada aos 48 do segundo tempo e não perca? Posso cobrar do cliente pela reserva e depois abater da conta? Então, hoje em dia, a gente tem alguns meios de possibilitar com que essa reserva ela não seja cancelada. Então, a gente manda SMS para o cliente, onde ele pode cancelar, a gente manda e-mail, e o cliente ele tem também uma antecedência para efetuar essa reserva e acabar não prejudicando o estabelecimento. Porém, nesse caso, onde você garante que o cliente não vai cancelar, é cobrar uma taxa de no-show. Então, uma vez que você cobra essa taxa de no-show, se o cliente não vai, pelo menos você não sai tanto no prejuízo. Essa taxa ela pode ser uma espécie de couvert, ela pode ser algum valor que seja relevante. Essa taxa de no-show ela não era praticada no Brasil, uma vez que a conversão de reserva não é alta. Então, quando você coloca uma taxa, essa conversão ela cai mais ainda. As pessoas não gostam muito da ideia de colocar um cartão para efetuar uma reserva. Porém, agora, nesse cenário pós-pandemia, a gente tem tido bastante essa demanda e os restaurantes estão começando a trabalhar com essa questão do pagamento mediante uma reserva. Então, ao efetuar a reserva, você vai ter que colocar o seu cartão e aí, dessa forma, a gente acaba fazendo com que, pelo menos, se essa mesa não for, vocês não tenham um prejuízo. Tá. É claro que a pandemia acelerou a adaptação dos consumidores no uso dos apps. Então, em relação a essa pergunta, o que eu acho legal não vai ser momentânea, porque a tecnologia ela traz justamente alguns pontos que a gente comentou no final, de praticidade para o cliente, diminuição de custo, aumento de receita para vocês, estabelecimentos. Então, acredito que o grande fator para fazer com que a tecnologia não já esteja consolidada em todas essas frentes é a questão cultural. Então, uma vez que a gente consegue quebrar essa questão cultural e mostrar para o mercado que, sim, a tecnologia veio para facilitar, veio para melhorar tanto para o usuário quanto para o cliente, acho que se a gente pensar em voltar para trás, é a gente pensar totalmente em retroceder. Então, nós temos aí a possibilidade do usuário entrar num aplicativo e efetuar uma reserva em 2, 3 cliques. Então, uma vez que a gente ensina o usuário a fazer isso, para ele voltar atrás, ele encontrar o telefone do estabelecimento, que seja na internet, ele ligar para o estabelecimento, torcer para o telefone não cair no ocupado, perguntar a disponibilidade, o estabelecimento ver essa disponibilidade e aí sim ele efetuar uma reserva, a gente está falando que para o usuário vai ser muito mais passos, então a dificuldade para ele vai ser muito maior. Então, por conta disso, a gente tem certeza que essas tendências tecnológicas elas vieram para ficar. E até estendendo um pouquinho mais, falando de cardápio, por exemplo, se a gente conseguir, a gente tem casos que a gente conseguiu, mas no seu caso, por exemplo, da pergunta, se a gente conseguir diminuir sua folha, você vê que seus usuários estão se adaptando ao cardápio digital, você depois tirar o cardápio e voltar a ter um acréscimo de folha, também acredito que vai ser uma forma de retrocesso. Então, acho que são por conta desses pontos que a gente tem certeza que não é uma coisa momentânea e sim uma coisa que veio para ficar. Até complementando, né, a história de filas, a gente diz muito que a gente reinventou o jeito de pegar filas,
Porque ou você faz a reserva antecipada, então, e já garante a sua saída, você programa a sua saída e já garante que você vai conseguir entrar, ou você entra na fila remota e a gente fica na fila ali para você. E acaba, eu acho que eu como consumidor, eu como cliente, acaba sendo frustrante a minha experiência quando eu vou num lugar que eu gosto muito e tá lotado, tá com fila e eu tenho que ficar esperando. Às vezes até a experiência, depois que eu entro, do prato e tudo mais, ela não é a mesma, né? Então eu acho que agora a visão de cliente mesmo, não tem como dar mais o passo para trás, assim. A gente não quer mais pegar fila, a gente quer mais facilidade. Tá todo mundo hoje com internet, com o celular do lado. Então, para você garantir esse momento, não existe jeito mais fácil hoje do que você já deixar reservado para você com a quantidade de pessoas que você já estava se programando, ou já se preparar e aproveitar o tempo que você estaria na fila fazendo qualquer outra coisa, né? Eu acho que esse é um propósito muito bacana. Você pode terminar de ver um episódio, você pode ler mais um capítulo do seu livro e só sair de casa quando realmente for a sua vez. Acho que isso faz muita diferença e dificilmente alguém vai querer voltar atrás e ficar ali na frente esperando sentado, pedir um drink ou pedir um petisco ali, mas comer segurando, né, o prato na mão e tudo mais. Então, acho que essa tendência aí vai ser para sempre. Com certeza, é legal a gente pensar também que há alguns anos atrás, você pegar, por exemplo, um transporte via um aplicativo era uma coisa, de certa forma, inovadora. Você pedir um delivery via aplicativo era inovador. Você ter uma conta só em bancos, só você ter uma conta num banco que não tem agência, tem uma sede, por exemplo, era uma questão inovadora. E a tecnologia permite com que se tenha evoluções. Então, acredito que isso tem muito a ver também com o Garim, com as soluções que a gente está trazendo e com as soluções que a gente vai trazer. É isso. Finalizamos? Que não temos mais perguntas. Acho que é isso, então. Obrigada para todo mundo que participou. E se tiver mais alguma dúvida também, a gente fica aí disponível para que vocês procurem e mandem para a gente. A gente vai ter o maior prazer em respondê-los. Tá bom? Obrigada, viu, Neto? Obrigada para todo mundo aí. Obrigado, pessoal. E restaurantes, não deixem de conhecer o Garim. Nosso site é restaurante.garinhapp.com.br e usuários, baixem o Garim. Isso aí, boa. Valeu, gente. Até a próxima.